Fórmula 1. Passada a vinheta do quadro, vamos falar de Fórmula 1, o GP da Hungria. Me deu um branco, quase que eu falei Alemanha, porque a gente acabou de falar da Alemanha no clássico. Mas falar do GP da Hungria de 2016, teve aí vitória de Lewis Hamilton. E o GP, Fábio Campos, que começou no sábado, né, na classificação, um clima ali esquentando, acusações na conferência ali, o Hamilton falando que o Charlie White devia esclarecer um pouco mais, porque dupla bandeira amarela, o piloto não poderia fazer aquela volta, o Nico pede a palavra. O clima esquentou um pouquinho já no sábado, né? Raposo, bem lembrado. Aliás, a classificação foi uma chatice, né? Eu quase desisti. Chatice a classificação? Não, o Q1 foi uma chatice. Eu quase desisti. Por culpa minha, claro. Sério? Ficar assistindo na alta madrugada e toda hora bandeira vermelha. Quase que eu falei. Mas você... tá vendo? Claro, é culpa minha. Mas é chato. Mas foi chato. O Q1 não conseguia terminar. Foi chato. Era muita bandeira, né? Eu acho que ali é diferente de Silverstone. Ali, aquela chuva realmente, eu concordo com o adiamento. Eu não estou dizendo que fizeram errado. Estou falando que realmente os carros não conseguiam parar na pista. Enfim, alguns deles... É legal, que o lado legal é que a chuva realmente ela mostra quem são alguns que realmente não tem muita capacidade, pelo menos na chuva. Mas deixo reiterado que, para mim, a situação da Hungria é completamente diferente da situação de Silverstone. Na Hungria eu concordo, aquele pé d'água, adia 10 minutos, depois adia mais 10, manda o safety car para a pista, tudo certo, na minha opinião. Não tinha que classificar com aquela pista daquele jeito. Inglaterra, para mim, já é outra coisa. Sol batendo na pista... enfim, e carro andando atrás do safety car. Mas esse jogo, né, essa pergunta do Raposo, esse jogo de empurra para lá, empurra para cá, já está acontecendo há muito tempo, e a Fórmula 1 tá vivendo uma chuva de reclamações. Estão reclamando da questão do rádio, estão reclamando da questão dos track limits, estão reclamando dessa questão da bandeira amarela, né? Eu acho que a bandeira amarela é realmente muito difícil, né, porque existe a bandeira amarela e a dupla bandeira amarela. Né? São dois regulamentos, quer dizer, o mesmo regulamento, mas são dois artigos diferentes do mesmo regulamento. Né? Disse que a bandeira amarela você tem que realmente levantar o pé. As duas bandeiras amarelas já tem aquela conotação de reduza drasticamente a sua velocidade, prepare-se inclusive para parar, né? Para parar na pista, tem algum veículo no traçado, enfim. Então foi ficou essa subjetividade. Olha, eu acho que é muito, inclusive levantaram a questão, Raposo, da idoneidade do Alonso, né? Teve gente dizendo que o Alonso rodou para não perder o sétimo lugar. Então, para a gente não dar margem a esse tipo de coisa, eu acho que a decisão foi correta. Analisaram o vídeo, viram que ele levantou o pé, acabou. Se toda vez que uma bandeirinha amarela matar toda a classificação, a gente dá chance para alguns espertos serem espertos. Aliás, inclusive disseram na TV inglesa uma coisa que eu achei divertidíssima, né, de que pela segunda vez na Hungria o Alonso impede uma pole do Hamilton, né, relembrando 2007, quando o Alonso estacionou no box e não deixou o Hamilton, não deu tempo do Hamilton fazer a volta dele. Mas eu acho que a decisão, Raposo, no final das contas foi correta, porque levantou, enfim, se cada bandeira amarela ficar essa frescura de, nossa, tem que parar mais, tem que frear mais, as classificações vão perder muito por causa desse tipo de análise. Eu concordo, eu acho que a telemetria, né, mostra o Rosberg levantando o pé, né? Acho que tem uma televisão, acho que foi espanhola, que tava com aquele gráfico da aceleração na tela e tal, e o Nico se defende, a pista estava realmente se melhorando, né? Estava vindo de chuva para a pista seca, então realmente a cada volta a quantidade que se melhora é coisa absurda, o que justifica que mesmo tirando o pé, que ele tenha feito a volta mais rápida. Mas eu queria saber se Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa querem ter algum comentário sobre a classificação, sobre pilotos que rodaram, ou algum outro comentário. Primeiras damas. Muito obrigada. Sobre esse assunto do Rosberg, eu acho que telemetria é o que nos dá as respostas, né? Então, se ele mostrou que ele desacelerou, ele fez o que ele tinha que fazer. E aí eu vejo que Vettel, Hamilton estão reclamando bastante, dizendo que como era uma dupla bandeira amarela, ele teria que ter freado um pouco mais, que então na próxima vez eu vou só desacelerar um pouquinho, perder um décimo e tudo bem. Então eu não sei até onde essa chiadeira vai,
Mas se ele conseguiu comprovar que ele tirou o pé e ele respeitou essa bandeira amarela, então nada pode ser feito. Mas sobre essa classificação, eu tenho até uma história meio curiosa, assim, porque eu não... É raríssimo isso acontecer, mas eu não ia acompanhar ao vivo. Então, deixei gravando, aí saí pro meu compromisso, só que, né, no WhatsApp você fica ali, dando uma olhadinha. Tipo, minha previsão era até 9h30 voltar e, tudo bem, consigo assistir não tão atrasado assim. Aí, de repente, tô lá, assistindo, vendo o WhatsApp, aí o pessoal, não, mas... Nossa, de novo a bandeira vermelha. E eu, caramba, o que tá acontecendo? Aí eu já abri na hora o programinha da Vivo pra gravar o programa seguinte também pra eu não perder. Aí eu voltei, eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí eu fiquei assistindo. E esse programa não é patrocinado pela Vivo, gente. Não é, poderia, né? Mas ainda não é. E fiquei ali, não, vou tentar acompanhar com o pessoal. Então, quando tem bandeira amarela, vermelha, vou passar um pouquinho pra frente. Tá, agora vai. Não, aí vinha outra vermelha. Eu falava, gente, mas como assim? E eu sei que eu tava assistindo o Q2, tava rolando o Q3, eu tive que gravar 3 programas seguidos pra não perder nada do que aconteceu. Então eu te entendo um pouco, Campos, tipo, você já tem aquele seu ritual, você espera que vai ser aquela 1 hora, às vezes tá assistindo num horário bem da madrugada, assim, aí você fala, nossa, mas foram 2 horas, tudo isso, né? E agora, Não, o que eu faço? Faz parte do meu ritual, Bárbara, não saber o tamanho do arquivo, inclusive, para justamente não saber que hora que vai acabar. Nossa, é uma coisa... Esse foi grande, hein? É doentio, é doentio. Mas eu só não sabia o tamanho do arquivo, Raposo. Essa É uma coisa novidade. É bobo isso, não é nenhuma grande exigência isso, né? Nossa, nunca me atentei a isso. Eu só fico... Não, eu me atento ao tamanho do arquivo pensando, quanto tempo eu vou levar para recuperar no fórum tudo isso que eu baixei? Não, mas você fica passando pra frente, aí também fica fácil, né? Ficar passando pra frente é uma facilidade, aí é desleal. Mas foi isso, meus comentários mais da classificação, mas tem, acho que a questão um pouco também do que aconteceu com o Felipe Massa, que justifica também coisas da corrida, que a gente vai falar mais pra frente, que eu já sei que quando tem Felipe Massa, o pessoal quer conversar comigo, então já tô aqui preparada. E só uma coisa, antes do Rosa falar, não sei se ele vai querer falar sobre esse assunto, o Banniman coloca aqui no chat um questionamento, né? Ele coloca aqui, acho andar devagar muito subjetivo, ele coloca andar devagar entre aspas. Existe uma velocidade máxima estipulada nas amarelas? Exatamente, a pergunta é boa, Banniman. O que a FIA exige nas amarelas é que o piloto levante o pé. Por isso ficou essa discussão da bandeira amarela ou da dupla bandeira amarela. Né? Que ele levantou o pé, a própria televisão inglesa matou ali em poucos minutos, não tinha dúvida. O questionamento é se ele levantou o pé proporcional a 2 bandeiras amarelas, a bandeira amarela dupla agitada. Então, é isso que você falou, é uma boa pergunta. Só que o que eles exigem é que se levante o pé. Aconteceu na Áustria, quando o Carlos Sainz para também, na reta entre a curva 1 e a curva 2, e alguns pilotos levantam o pé assim, mais 1 milésimo de segundo. Para isso, para ele já é suficiente. E quer saber, eu concordo, tá? Porque senão vai ficar toda hora anulando o tempo, revisando o treino, as classificações vão acabar 2 horas depois. Eu acho o melhor do jeito que tá mesmo. E aliás, Fábio Campos, entrando um pouco já nisso que você falou, e a respeito também do meu comentário, um problema que eu tô vendo das classificações é que elas se tornaram palanque para reclamações dos pilotos a respeito dessas pequenas alterações que tivemos na Fórmula 1, né, com principalmente para essa prova, a adoção dos não é sinalizadores, mas sim dos sensores para os limites de pista que faziam que os pilotos perdiam voltas, enfim, levou isso a uma reclamação até de certo ponto, para mim até surpreendente, assim, o número de reclamações e o peso das reclamações vindo dos pilotos, que me faz pensar o seguinte, a classificação que eu achei até interessante, mesmo com o número de bandeiras vermelhas, que deixou ela longa, mas eu achei ela interessante pela sua movimentação e mais, fica em segundo plano. E agora se discute muito os pormenores da regra. Os pilotos ainda estão discutindo muito os pormenores. Isso vai perder a graça. Lembra? Não é culpa dos pilotos, né, Rosa? Não é culpa dos pilotos, né? Não é. Mas é mais ou menos vai acontecendo em menor escala, porque não é uma mudança
tão grande como foi a mudança do sistema de treinos no início do ano, né? O sistema de classificação, antes que o Raposo tenha um treco, que eu falei treinos, o sistema Mas de... você não sabe que acharam no regulamento da Fórmula 1, tá Qualify Practice. Meu Deus, é o fim. Não, sempre se chamou Qualify Practice, a prática da classificação. Mas isso não quer dizer que é o treino de classificação. Eu também creio, eu também acho que ninguém treina ali. Quer dizer que eles estão exercendo, o practice aí tem mais a função de executando a classificação. Até porque muitos lugares, muitos sites, enfim, de informação a respeito da Fórmula 1 colocam Qualifying Session, né? Não usam practice, usam session. Mas não usam o termo treino, né? Prática, practice. Mas isso todo mundo usa, só aqui no café que a gente... E assim, só aqui a gente faz essa menção, e até o Raposo mencionou, porque ele é um dos caras que sempre coloca esse ponto. Mas voltando ao meu comentário, daqui a pouco a classificação volta a ser um incômodo para quem está assistindo, porque em vez de ficar preocupado com o desempenho na pista, nós vamos estar preocupados com quais são as curvas que os pilotos não podem ir além do limite. Deixa eu ver, daqui a pouco podem inventar até uma questão por conta de pneus novamente, enfim, aí já seria uma outra história. Mas deixa de ser interessante, começa a ser entediante, porque aí vai ter gente falando que usaram esse termo, e vou reproduzir, que esse sistema é uma merda, que é uma palavra forte para um piloto, é complicado. Se o piloto pular no buraco, você não precisa pular junto não, tá, Rosa? Só para te avisar. A gente te segura aqui, viu? Eu acho o seguinte, Rosa, a questão desse eu tô até pensando... Eu tive uma sensação, uma vontade de escrever sobre isso essa semana e publicar lá no alemdavelocidade.blogspot.com.br, lá no blog, que é essa questão como na Fórmula 1 hoje se discute coisas bobas. Como a grande discussão as grandes discussões são pequenas discussões. Hoje na Fórmula 1 está se discutindo rádio, está se discutindo limites da pista, e está se discutindo velocidade em bandeira amarela. Aliás, um questionamento aqui do Gustavo Miller, ele fala de não poder fazer, isso não existe mais, tá? O piloto não poder fazer o melhor tempo dele no setor da bandeira amarela. Não. Já foi assim. Hoje ele pode fazer o melhor tempo dele, ele pode fazer a parcial roxa, como dizem, né? O melhor tempo naquele setor da bandeira amarela. Ele pode fazer. Ele só tem que levantar o pé. Se ele provar que ele levantou o pé, ele pode, mesmo que a parcial dele seja melhor no trecho da bandeira amarela, não há problema. Mas só para encerrar o assunto que o Rosa abordou. As grandes discussões da Fórmula 1, que já passaram até do timing, né? O ouvinte está reparando que a gente já não está mais batendo tanto na tecla de 2017, é porque agora já passou, é porque já fechou a janela, digamos assim, né? Mas as grandes discussões ficaram para trás. Né? Era discutir essa questão do carro, como é que vai ser o carro lá no ano seguinte, essa questão das ultrapassagens, da evolução do esporte, da distribuição financeira, que é uma coisa que ainda está em pauta com essa questão da Sauber. São discussões muito mais importantes e valiosas. Eu acho que hoje a imprensa perde muito tempo, não só culpa da imprensa, ela reverbera, ela devia fazer uma pauta melhor, mas a Fórmula 1 também está emanando discussões, na minha opinião. Essa questão do rádio, o cara tem um problema no carro e não pode, né? A regra agora ele tem que fazer, existe agora o auto drive-thru, né? Foi criado o auto drive-thru. Você se dá um drive-thru para você poder falar com o seu piloto nos boxes. A questão do rádio podia ser definida para 8 ou 80, mas podia acabar essa discussão numa decisão. Essa questão das bandeiras amarelas, limites da pista, gente, ou tem limite ou não tem limite, entendeu? Ou proíbe ou libera, fica essa questão de curva 11 com sensor, com curva 4, é muita discussão que, para mim, na minha opinião, é menor, podia estar sendo substituída por discussões maiores. A questão do rádio realmente pega bastante, né? Eu acho que o carro tinha que ser, não querem mais rádio, vamos simplificar o carro antes de colocar essa regra em vigor. A gente entrega para 2017, refaz a regra, tira uma série de coisas que hoje necessita de um auxílio de pessoas no computador, coisas sensíveis à quebra e tal, e que necessitam de acertos e tudo mais, e aí a gente arranca o rádio da Fórmula 1.
Mas tirá-lo no meio do campeonato, como está acontecendo, eu não acho legal. Mas eu acho que a gente já discutiu muito isso aqui. Eu queria trazer um número para a gente começar a debater sobre esse GP da Hungria e talvez sobre o campeonato 2016 da Fórmula 1. Eu não sei se vocês se atentaram a esse número, mas é um número que chamou bastante a minha atenção. E em cima desse número a gente já pode discutir várias coisas e vários personagens dessa corrida. Mas na classificação dos construtores nós temos Mercedes com 378 pontos e na segunda posição Ferrari com 224 e Red Bull com 223, um ponto separando as duas equipes. Essa evolução da Red Bull realmente muito sensível e essa estagnação, não sei se seria a palavra certa, da Ferrari que está aí provocando estes números que a gente esperava com certeza uma Ferrari mais à frente. E coincidentemente nós tivemos Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel se pegando na pista, brigando pela última posição do pódio, e atrás deles nós tivemos Max Verstappen e Kimi Raikkonen também, proporcionando aí momentos belíssimos de tentativas de ultrapassagens e defesa e tudo mais. Esse Verstappen, né, que já está aí completando o seu 15ª temporada da Fórmula 1, mostrando toda a experiência e toda a frieza que esses anos trouxeram para ele e realmente chamou bastante atenção. Então, em cima desse número de construtores, em cima dessa briga, eu acho que a gente poderia iniciar uma discussão. Bárbara Francini, eu queria deixar, para dar um pontapé inicial, trazer já um comentário sobre isso, né, do Jailson Fernandes, que diz, o Jailson pegou o gosto pra gente, que bom. Grande Jailson. E ele diz o seguinte, Bárbara Francini, um dos destaques, se não o destaque da corrida, aliás, só lembrando, o piloto da corrida foi Kimi Raikkonen, naquela eleição que a FIA faz, a Fórmula 1 faz no site dela. Concordo. E eu votei no Kimi. Um dos destaques, se não o destaque da corrida, foi a disputa que os dois travaram na prova. Pela volta 20, o Kimi, com os pneus desgastados, segurou o ímpeto do garoto. Logo após, na volta 50, se inverteu a situação, onde foi a vez do Max mostrar todo o seu talento para segurar o experiente Kimi. Raposo, houve alguma manobra irregular nas disputas entre os pilotos? Já eu só vou responder logo depois dos meus companheiros. Que isso? Ele perguntou pra você, você vai fazer essa indelicadeza com ele? Não, mas eu vou responder. Se eu não responder, seria indelicadeza. Eu quero ouvir os meus companheiros. Esse Thiago Raposo, viu? Já que ele jogou a bomba pra mim, então... engraçado a gente ver que a disputa é entre o Raikkonen e o Verstappen, né? Que no começo do ano todo mundo falava muito de Vettel e Ricardo, o Verstappen nem sonhava em estar na Red Bull, e eu acho que é muito legal a gente ter esse tipo de situação acontecendo, esse tipo de briga, eu acho que é um fato aí pra gente colocar, porque muitos criticam o Raikkonen, tá morto, não faz nada, como renovou, que absurdo, né? E tá mostrando sim que dá pra ter brigas legais, desempenhos legais, e o Verstappen é um capítulo à parte, né? Que... muito se questionou também, a gente também deu aquela reclamada, achando que talvez não era o momento, mas depois de tantas corridas, eu acho que tá quase na hora da gente, pelo menos eu, dar o braço a torcer e encarar que foi realmente uma decisão acertada deles. Você ainda não deu o braço a torcer? Tem que dar muito, Nós estamos esperando aqui do lado de cá. Nossa, gente. A Bárbara tá desconfiando ainda do Max? Ah, não sei, se eu falo 2 corridas depois é imediatista, né? Então tem que tomar cuidado, não sei. Ah, mas o Max não é possível. O Max ele passou no filtro, então tá bom. O Max não tem nada, eu acho assim, só, Babi, não. O Max não tem nada a ver com a postura da Red Bull. Exatamente. Agora eu fiquei na dúvida do seguinte, qual colocação sobre o Max Verstappen, Bárbara, poderia ser julgada como imediatista? Logo não, 2 corridas depois, ele começou, teve bons resultados, tá estourando, aí depois se mudasse, entendeu? Mas não tem como comentar agora, porque já passaram outras corridas e ele continua indo muito bem. Então é complicado. Se fosse o ouvinte do café já viu a análise da técnica da pilotagem dele, feita aqui no podcast desde 2015. Então, você pode ficar tranquila que você não seria taxada de imediatista. Muito obrigada. Não Mas eu por sei nós. que tem pergunta do Verstappen, acho que até pra você, não vou te dar o spoiler do que você tem que responder, mas sobre a manobra irregular, gente, eu acredito que interromper uma briga tão legal quanto a dos dois, pra dar uma punição ali, quebraria completamente
o que a gente estava vendo, que estava se divertindo e tudo mais. Eu acho assim que o Verstappen deu uma fechadinha a mais, o Raikkonen acabou tocando, mas teve um desgaste no carro dele, né? Perdeu um pedacinho da asa, mas assim, também não foi nada que fez com que ele abandonasse, que estragasse a grande corrida que ele construiu. Então eu deixaria passar. Situação de corrida. Às vezes tem que ter esse critério. Os comissários, eles têm tantos critérios, né, subjetivos, que de rádio pune de um jeito, aí depois na outra corrida o outro não é punido, que eu acho que quando tem a situação da corrida que tá acontecendo, que tá uma disputa legal, às vezes deixa acontecer, né? E é isso que a gente quer assistir. Então eu acho que nesse caso, mesmo eu achando que o Verstappen deu uma fechadinha a mais ali, mudou um pouco a linha, eu não puniria. E Thiago Santa Rosa, ainda sobre o mesmo assunto, Josué coloca, né? Meu destaque vai para a briga constante entre Red Bull e Ferrari. Ricardo e Vettel, Verstappen e Raikkonen. Cada corrida está essa disputa com mais tempo não via. Peraí. Os mesmos Josué são complicados mesmo, gente. Ele não gosta muito de ponto. Cada corrida. Depois ele reclama que o ouvinte não manda e-mail. Cada corrida está disputada como há muito tempo não víamos. Só senti falta de uma chuva para Budapeste durante a corrida para ver se teríamos o safety car ou se veríamos pilotos realmente pilotando. Bom, no caso da disputa Red Bull-Ferrari, primeiro que no meio do ano a gente tem que dar a mão à palmatória, principalmente por aquela análise ridícula que fizemos, pelo menos eu tenho certeza que eu fiz, sobre como seria a temporada da Red Bull ao longo de 2016, um momento autodetratação aqui no ar agora. Não, mas no caso, eu falei que a Red Bull ia ser uma vergonha, uma catástrofe. Você falou isso? Eu não me lembro de você falar isso. Não com essas palavras. Eu tô dando um pouco mais de ênfase àquilo que eu disse de fato. Entendi. Mas, assim, não imaginava nem perto do que ela fez esse ano. Não imaginava que ela ia vencer corrida e já venceu. Não imaginava as brigas que ela tem com a Ferrari. Assim como também não imaginava que a Ferrari ia cair para um nível que ela já é a terceira força. Hoje ela já é a terceira força da Fórmula 1. Hoje a Red Bull já está acima em resultados. A crescente do Verstappen, desde que ele foi lançado aos leões, ou melhor dizendo, aos touros vermelhos, de fato, os touros poderosos, e não que os bonito, touros... e não os tourinhos que ele guiava no carro da Toro Rosso. É impressionante, né? Ele já chegou a uma disputa que ele perdeu ali umas 4 provas, né? Que ele não tinha a mesma condição. Então, assim, você vê esse moleque que fez. O Ricardo finalmente parece que também percebeu que tem que fazer algo diferente. E não foi só na disputa ali com o Vettel no final, segurando, mas no início da prova ele quase, né, fez pressão ali nas Mercedes, que é algo mais incrível ainda, né? E Mercedes aí... segurando, né, Rosa? Mercedes Oi? segurando. Mercedes claramente segurando, né? Mercedes não soltou. Pode ser que estava segurando. De qualquer maneira, ele fez o máximo. Se eu for elogiar o Ricardo porque ele fez o máximo, ótimo. É claro que aí, no caso de falar, Mercedes segurou um pouco, segurou... Aí não é esse o ponto, porque se ele percebeu que tinha condição e poderia chegar ali, ele fez de tudo. Inclusive, na largada, ele foi muito bem, só que depois tomou o troco. A condição hoje, que eu enxergo para a reta final, é uma briga entre Ricardo e Verstappen pelo terceiro lugar, que ninguém imaginava. Ninguém poderia imaginar no início do ano. Eu acho que não vai ter nem briga. Isso, claro, dependendo de tudo que for acontecer, né Campos? A princípio, a gente imagina uma briga pelo que viu nessa etapa, mas... o que viu caiu para Toro Rosso. Não, Raposo. Caiu de nível. Diga-se de passagem. Agora, para tentar transformar a piada em alguma coisa útil, né, caiu para Toro Rosso e caiu de nível. Impressionante como caiu de nível. Esse é aquele caso do piloto que se separou da mulher, né, o Campos? Não sei se é psicológica a coisa, talvez seja técnica, mas a verdade é que não consegue andar, né?
Não, e assim, não consegue andar e enquanto o companheiro, muito Boa. bem, né? Muito bem. Assim, melhorando como deve ser, né? Um cara que nas categorias de base foi taxado de... O piloto é filhinho de papai, né? Papai bancava, papai era o forte, foi mudando e foi se valorizando. E agora tá aí como um bom achado na Fórmula 1. Mas, só para finalizar, Red Bull e Ferrari, manobra do Verstappen, que a Babi mencionou, para mim, segue o jogo, lance de corrida e, por favor, não punam pilotos por qualquer toque. Assim que nós gostaríamos que todas as provas da Fórmula 1 fossem. Toda vez que o Alan Jones tá na cabine, claro que a gente sempre tem que saber que não dá para personalizar em uma pessoa só. E não é só ele, né, que toma grupo, a decisão. Mas a estatística, para mim, permanece. Toda vez que o Alan Jones tá na cabine, as punições não acontecem. Ou acontecem apenas em casos absolutamente descarados. O Alan Jones, ele não é... Inclusive, ele deu uma entrevista, né, pro Martin Brundle, e ele falou, olha, as pessoas pagam ingresso para ver corrida. Né? Então, a gente só deve agir em casos extremos. E ele é assim, não foi só falar da boca para fora, não. Alan Jones, que era um touro maluco. Aliás, a gente tem que arrumar uma corrida do Alan Jones, né? No quadro Corridas Históricas. A gente tem que... Né? Vou fazer campanha aqui, não sei lá qual vai ser a próxima. É só você fazer a campanha aqui, você tem poder de voto aí. Não, eu tô com 2 vitórias, realmente tô com 2 vitórias, mas perdi o 2015 inteiro, né? Temos que ser fiel nas estatísticas. Apanhei 2015 inteiro. Estou num momento bom, apesar dos boicotes de cesarinos e companhia. Mas uma corrida do Alan Jones, pra gente passar pro ouvinte quem era o Alan Jones, né? Que era um maluco doido mesmo na pista. Enfim, enfim, pra gente voltar ao assunto... Isso, eu já ia voltar. O Manuel Siqueira mandou o seguinte... Peraí, deixa eu responder o meu e-mail anterior. Fábio Campos, é em cima do e-mail anterior. Não vai. Fábio Campos, há alguns programas atrás você disse, né, queria... Não resolvi nada. Queria prestar atenção no piloto Max Emilian Verstappen. Gostaria de saber a quantas andam essas observações, se esse tempo já foi suficiente ou você vai precisar de mais tempo para ter uma visão mais detalhada. Não, é um pouquinho diferente do e-mail anterior, porque aí já entra na questão do Verstappen. Deixa eu só matar rapidamente a questão do e-mail anterior, sempre batendo naquela tecla que eu bato, de maneira chata, de analisar performance ao invés de analisar simplesmente a tabela. Né? Olhando para a tabela, pura e simplesmente, como o Rosa falou, a Ferrari está na frente da Red Bull, não é a realidade. Olhando para a tabela pura e simplesmente, a Williams está na frente da Force India, não é a realidade, na minha opinião. Né? Olhando para a tabela, se a gente for analisar a tabela, o Ricardo está na frente do Verstappen. Desde que chegou a Red Bull, o Verstappen tem mais pontos que o Ricardo, né? Zerando ali, começando a contar a partir do Grande Prêmio da Espanha. Então a gente tem que analisar performance e não se deixar analisar só por tabela, por resultados. Se for analisar só por resultados, gente, eu faço um podcast de tênis. Faça um podcast de tênis. Né? Ganhou de 6-0 o primeiro set, então realmente foi muito bem. 6-2 no segundo, teve uma certa dificuldade. Né? E no terceiro ganhou de 6-4. Aí já estava um pouco mais relaxado, mas venceu mesmo assim. Faça um podcast de tênis aqui sem assistir uma partida. Né? O nosso diferencial, seja café com velocidade, seja cafeteria, seja café expresso, velocidade.org, ou além da velocidade, a gente assiste as coisas. Né? Isso aí é um defeito. Podem nos chamar, né, Raposo, de qualquer coisa. De antiéticos, de comentários errados, de maus analistas, de que falam óbvio, mas não pode nos acusar de não assistir as corridas. Então, analisando essas performances, fica muito claro que a tabela hoje ela não é fiel. Ela realmente não é fiel ao que a gente está vendo na pista. Ô, Raposo. Diga. Depois a gente tem que lembrar de cortar esse comentário do Campos e deixar para ele mesmo, para ele poder ver as corridas para participar do Cafeteria. As que eu participo, fica claro que as que eu participo, eu assisti. Tá? As que eu não, se eu não assistir, eu não estarei presente no bloco a seguir. Então, que o ouvinte que me encontrar comigo no Cafeteria pode ter certeza de que eu vou estar falando de uma corrida que eu assisti. Não estou falando só, estou falando Fábio Campos, mas digo em nome de Rosa, Raposo e Diogo Gomes também. E Bárbara Franzin. A gente comenta só as corridas
Nem as corridas históricas eu ouso ficar intrometendo quando eu não assisto. Eu prefiro pular o bloco para não atrapalhar os colegas que, porventura, tenham acompanhado de uma maneira mais próxima. Então, deixa eu responder o Siqueira, então. Siqueira, na verdade, a atenção com o Max Verstappen, ela é igual a qualquer outro piloto. Eu não presto mais atenção nele do que no Harianto, por exemplo. É claro que ele chama mais atenção porque ele está mais na tela, ele está lá na frente, né, vê o avanço de tempos dele, o ritmo de corrida dele é mais fácil, claro que é. Mas a gente tenta analisar todos os 22, né, do grid. Eu não mudo nada do que eu já falei dele. Eu não acho que na Hungria tenha sido uma grande atuação dele, não acho que tenha feito nada de genial, não acho nem que a briga com o Raikkonen tenha sido alguma demonstração de genialidade pura. Foi bem, mas a cabeça para guiar ele já demonstrou que tem, né? A cabeça, quando eu digo, no sentido de que ele não é só fazer pressão, ele não é aquele tipo que vai entregar, né, sob pressão. Ele não é Julian Palmer, por exemplo. Ele aguenta, ele segura. Ele já deu uma declaração que eu acho até muito curiosa, né? Que é Fórmula 1 é igual a Fórmula 3, a diferença é que tem mais gente olhando. Parece uma frase feita, um conceito, mas é verdade no caso dele, né? Ele realmente não está nem aí pro mundo da Fórmula 1, né? Nem aí no sentido de, né, entendo o que eu estou querendo dizer, né? Ele não fica, né? Ele não fica essa questão nossa, eu tenho que defender, nossa, o meu companheiro está mais rápido do que eu, nossa, preciso, agora que eu mudei para Red Bull. Não, ele está levando tudo naturalmente. Ele é um excelente piloto. A mudança, para deixar claro, inclusive, do comentário da Bárbara, a condenação da mudança da Red Bull com o Kvyat foi mais sobre a ótica do Kvyat, sobre o momento da equipe ali, de trocar um para o outro num momento que talvez não fosse o mais adequado. Agora, tecnicamente, a equipe tem direito a fazer isso? Claro que tem, porque ela viu, ela tá olhando o piloto e falando, gente, esse cara aqui ele tá com a Toro Rosso, mas tá fazendo uma coisa especial, vamos subir com esse menino já, vamos subir logo com esse menino. Então a gente tem que dar, por isso que eu brinquei com a Bárbara, falando, a gente já cruzou a linha, vem, cruze a linha com a gente, de mudar de lado nessa discussão. Mas é isso, Siqueira, ele é muito rápido, ele brilhou em outras corridas, talvez a Hungria seja uma das que ele menos brilhou, daquele menos tenha brilhado. Mas é absolutamente comprovada a qualidade dele. Eu acho que não há a menor dúvida disso. E só registrando, né, os outros e-mails que nós recebemos, aí eu retorno para vocês para a gente fechar com Red Bull e Ferrari, Kimi e Max, Vettel e Ricardo. Marcelo Cesarini escreveu, né, só Kimi e Max, mas mesmo assim, né, falando sobre as disputas na corrida, mas mesmo assim acho que o Kimi devia ter sido mais agressivo. Mesmo se batesse, seria melhor para a moral dele, que está arranhada, e para a Ferrari, que vai ser ultrapassada pela Red Bull na pontuação. O Eilor Marigo, durante o GP da Hungria, vimos a televisão acompanhar por mais de 20 voltas a disputa de posição entre Kimi e Verstappen pela sexta colocação. E aí ele manda pergunta para vocês pensarem, eu vou ler mais um comentário do JF e vocês voltam para responder. Em uma pista com pouca ação como a Hungria, como Hungaroring, podemos considerar que a Fórmula 1 fez um bom trabalho na corrida deste final de semana, com disputas abertas e sem interferência das equipes pelo rádio? E para fechar o comentário do JF sobre esse mesmo assunto, né, a Ferrari e a Red Bull não estavam no mesmo nível da Mercedes, mas estão em condições iguais, tanto que o campeonato de construtores está praticamente empatado entre eles. Então eu vou repetir a pergunta para você, Rosa. Em uma pista com pouca ação como Hungaroring, podemos considerar que a Fórmula 1 fez um bom trabalho na corrida deste final de semana, com disputas abertas e sem interferência das equipes pelo rádio? Eu acho que a Fórmula 1 não fez trabalho algum. Sendo bem sincero, Eilor. Assim, o que eu acho? A corrida foi um pouco fraca, né? Não teve um grande apoteose, por mais que tivemos no final de corrida carros próximos entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, sexto. Mas faltou alguma coisa, talvez faltou exatamente, eu até me pego um pouco no comentário do, não sei se foi o JF, quem foi que falou de tentar, o Kimi tentar arriscar, acho que foi o Cesarino, né, que devia ter tentado ser um pouco mais agressivo e tudo mais, e
E assim, não porque o Kimi tá com a moral embaixo, acho que pelo contrário, né? Se ele renovou com a equipe, ele tá com um apego bom. Moral embaixo com quem, né? Também me perguntei isso. Com quem? Eu acho que... Com os acho brasileiros, com os brasileiros, talvez. Não, e se renovou, né? Onde que tá a moral baixa? Exatamente, eu acho que é justamente o contrário, é para provar assim que ele fez por merecer, e até que a prova como um todo já responde isso. Ele fez realmente por merecer, por mais que a classificação dele não tenha sido boa no sábado, ele reverteu isso no domingo, ficando na posição que é a posição real dele ali, talvez ali brigando com o Vettel. O Vettel nesse final de semana talvez foi um pouco melhor, o Verstappen um pouco abaixo, enfim, pensando nessas duas equipes. Eu vi a melhor prova do Kimi Raikkonen em 2016. Para mim, o Kimi Raikkonen foi na Hungria o que ele não é. Em corrida nenhuma. Foi para cima, conseguiu evoluir de posição, um ritmo de corrida forte. Para mim, o Kimi Raikkonen na Hungria foi o melhor Kimi Raikkonen desse ano. É o que ele não é em todas as outras corridas. Eu assino embaixo, tanto que eu votei nele também. Mas faltou a cereja, né? Vocês não acham, assim, que ele foi bem, mas podia ter tido a cereja do bolo nessa disputa com o Verstappen. Talvez, de certa maneira, melhore a imagem do Verstappen, que já é muito boa por conta disso, e deturpe um pouco do Kimi, quando a situação indica, no final das contas, o contrário, né? Mas aí, Rosa, parece que a gente está dando ao piloto a obrigação de ultrapassar. Piloto nenhum tem a obrigação de ultrapassar. Piloto tem que, né, brigar, andar para frente nas provas, né, tentar tirar do seu equipamento o máximo, estando em posição de ataque, atacar. E ele atacou. Ele foi, jogou para um lado, jogou para o outro, bateu asa, tocou com a roda, voou, pedal. É um Kimi que eu não vejo. Eu não reconheço esse Kimi Raikkonen. Eu não reconheço. Né? Então, é um Kimi Raikkonen que foi, gente, largou em 14º. Né? Ao contrário de outros que largam em 14º e vão para trás, 15º, 6º, enfim, ele foi para frente, é o que se espera, é quase que uma obrigação, talvez seja, mas é diferente do que ele tem feito, ele não tem conseguido manter um ritmo de corrida, né? Eu sempre digo, vou dizer, talvez vá morrer dizendo, acho que o Kimi Raikkonen não casa com a Ferrari, em alguma coisa que eu não sei porque eu não estou lá dentro, mas alguma coisa não dá certo tecnicamente, não estou falando de cabeça, estou falando tecnicamente, mas nesse Grande Prêmio da Hungria, gente, quase que ele chega em quinto e o Vettel em quarto, sendo que um largou absolutamente distante do outro. É isso que se espera de um piloto da Ferrari. Só para responder o engraçadinho aqui, que me perguntou da corrida do Harianto, foi o Gustavo Miller, né, seu engraçadinho? O Harianto estava fazendo uma boa prova, uma prova, digamos, regular no começo. Aliás, ele está fazendo um ano até aceitável, porque ele andou mais ou menos a metade da corrida inteira na frente de Sauber, brigando com o carro da Sauber. Claro, não vou dizer que isso é um grande feito, mas é um cara que tá jogando o jogo. Né? Depois da primeira parada dele, ou segunda, não me lembro qual, aí ele cai e não consegue se recuperar mais. Tá? Eu reparei na corrida do Harianto. Viu, senhor Gustavo Miller? Rapidinho, aproveitou que você mencionou o Harianto, ele tá correndo risco para a próxima etapa, né? Porque parece que os patrocinadores dele, os patrocinadores pessoais, acabou a verba para o ano. Então já corre o risco aí de termos outro piloto. Não, o outro piloto eu já te dou o nome. Fortemente nos bastidores, Stoffel Van Dorn. Que seria lindo, né? Mas enfim. Que na verdade... É uma obrigação. Eles pagaram, né? O Harianto, ele tinha pago a participação dele até o GP da Hungria. E aí agora tá todo mundo se virando para ver o que vai se fazer, o que vai acontecer. Acho que pode ser interessante. Falamos de Harianto aqui, viu, Gustavo Miller? Falamos de tudo aqui, a gente analisa tudo. Tem mais pergunta aí, né, Raposo, que a gente não respondeu ainda, né? Já que vocês falaram desse assunto, eu queria só registrar aqui, né, o Wheeler, também com problemas financeiros, Rio Harianto pode estar com dias contados na Fórmula 1. Com a verba do patrocínio trazida pelos asiáticos tendo terminado nesse GP da Hungria, existe a possibilidade de não vermos Harianto completar o ano na equipe. Pergunta, neste caso, quais pilotos, além do Van Dorn, vocês acreditam que podem assumir a vaga e quais vocês acham que deveriam, por mérito, assumi-la? Alexander Rossi, né? Até por uma questão óbvia, né? Qual é a questão óbvia? Tipo, reserva da equipe, talvez, reserva né? da equipe e ganhou as 500 milhas. Assim, querendo ganhar ou não... as 500 milhas daquela maneira, pra mim, não qualifica a ser piloto de Fórmula 1. Eu prefiro ele lá na Indy, gente. Eu só digo que dentro do programa da Menor, ser piloto reserva e com destaque que ele teve esse ano, pra mim,
Assim, pra mim ele seria a primeira opção. Se fosse assim, por meritocracia, seria a primeira opção da Manor. Mas se nos bastidores a McLaren, que é a McLaren que vai ter que trabalhar pra botar o Van Dorn ali na Manor, aí é outra história. Piloto por piloto, ele é melhor, o Van Dorn. Isso aí não tem sem dúvida. Há uma grande chance, eu tô gostando, inclusive eu tô conseguindo pegar muito, eu recomendo para quem gosta de bastidores da Fórmula 1 acompanhar a imprensa espanhola. Olha lá quem diria, hein? Tem alguns bons jornalistas na imprensa espanhola que têm dado algumas informações valiosas. E muito se especula que Jordan King é um piloto que tem se destacado na GP2 e que ele tem, isso aliás não se especula, isso é uma informação. Ele tem bastidores muito forte, capacidade de patrocínio, enfim, ele tem o acesso dele para a Fórmula 1. Não é o rei, né? Que piadinha ridícula, né? Mas o acesso dele para a Fórmula 1 não é uma coisa tão difícil assim. Hoje os Thiagos estão de parabéns, né, Campos? A gente tenta manter o nível, Bárbara, mas a gente tenta manter o nível como segurar um cavalo maluco com apenas uma mão, né? A gente tenta manter na luta, mas tá difícil, né? Eles estão baixando o nível hoje. Daqui a pouco eu não termino esse programa. A minha resposta, mas é uma relação que eu não entendo muito bem. Porque é um piloto Mercedes, mas está lá pousando de Renault. Obviamente que a opção real é o Van Dorn, mas como ele pediu outros nomes, seria Esteban Ocon, que está fazendo um péssimo trabalho no DTM. Tem que aprender ainda, né, Raposo? Talvez ainda tenha que rodar, você não concorda? Mas sei lá se o DTM essa ideia da Mercedes de vamos tirar os caras da Fórmula 3 e pôr no DTM, em vez de investir no cara na GP2 ou em outra categoria de Fórmula. Eu não sei se eu concordo muito com essa visão da Mercedes, não. Mas eu acho que eles botam muitas fichas no DTM e eu acho que eles têm um fundo de razão no sentido que eu já chamei aqui de cova dos leões, né? Diogo Gomes adorou. Né? O DTM é uma cova dos leões, né, Raposo? O cara que se destaca no meio daquelas feras, ele tem um mérito, você não concorda? Sim, mas são características diferentes também, né? De carro e de tudo mais. Não sei, eu queria ver o de Resta e o Verlaine, eles colocam uma pulga atrás da nossa orelha, né? Porque, cara, aliás, o de Resta tá muito mal, né? No DTM. Muito não, mas tá mal. Esses caras saíram do DTM e estão mostrando qualidade na Fórmula 1. Mas eu não entendo o Ocon posando de piloto da Renault lá. Como que a Mercedes... Emprestado. Há um contrato de empréstimo. É oficialmente emprestado. É meio estranho. Mas assim, se não fosse o Van Dorn, meu nome que eu colocaria seria o Esteban Ocon. Eu acho que não tá pronto. Eu discordo do Raposo. Divirjo dele nessa, eu acho que ainda não tá pronto. É um nome pro futuro. Eu colocaria até mais 2 nomes. Um impossível e o outro... Thiago Raposo, quem que é o nome? Não, assim, um é impossível porque não tá na mira. Por que é impossível? Porque você tá fora de forma um pouquinho, né? Você tá um pouco delicado esse Fábio Campos. Não, eu quis dizer que tá afastado das competições. Não, vocês estão levando pro outro lado. Eu concordo com um pouquinho fora de forma. Não, eu quis dizer que, inclusive, ele faz exercício, em forma ele tá. Eu tô querendo dizer que ele tá sem a mão do kart. Eu acho que faz tempo que ele não dá uma volta de Stock Car em Interlagos, que ele já deu, não guiando, mas enfim, tava lá sofrendo a Força G. Eu acho que ele tá um pouquinho destreinado disso, né? Minhas 2 opções de piloto, além deles... Quem que é o impossível? Eu tô curioso pra saber. Marco Andretti? Não, Marco Wittmann. Assim, eu gostaria de ver ele na Fórmula 1. Não é impossível não, já treinou na Toro Rosso. Não é então, mas hoje eu acho que tá muito distante, tá, sabe? E não tem esse caminho claro e tá muito bem também no DTM. Assim, pode ser... E o carro mais lindo de todo o automobilismo mundial, inclusive. E o segundo é o melhor piloto da GP2 na atualidade, que é o Antônio Giovinazzi. Vocês vão falar, mas não é o Pierre Gasly, não, porque o Giovinazzi pegou a manha e ainda vamos ter muito campeonato pela frente. Eu não falaria Gasly de maneira nenhuma. Pra mim o Gasly é uma decepção. Mas enfim, assunto pro cafeteria, né, senhor Raposo? Agora, Raposo, dos e-mails que você leu aí, eu acho que a gente não esmiuçou todos ainda, ou esmiuçamos. E eu tô devendo a resposta pro Jailson, que eu falei que eu responderia depois de todos vocês. Como vocês falaram, responderam, Jailson, eu também não vi motivo de punição ali, não. Acho que as manobras do Max foram manobras legítimas. Mas sobre o assunto... Raposo, sim? É que eu queria colocar a galera aqui do chat que tá falando quem que eles colocariam, né? Nessa vaga, hipoteticamente ou não. E aí o nosso amigo Skywalker, né? Tá com esse nick aqui no chat. Um belo nome. Não é? Colocou uma lista de pilotos. Fringens, Corjus, Vikens, Valtier, Tio Elinas, Facu Regalia. Ele falou assim... tá de brincadeira, né? Isso é piada. Calma. Ele falou assim... Tem a maior lista enorme de bons pilotos que não estão na Fórmula 1. Tomara que todos vão para a Fórmula E. Ricardo Bunneman diz
Danica para Manor 2017. Você tá de brincadeira. Esse é piada. Eu tô brincando com o do Skywalker, que eu quis dizer que não são nomes que estão na ponta da agulha tecnicamente. Claro que falei brincando. Agora, a Danica é piada. Essa sim eu falo que é piada. Sim. E não tem categoria nem pra estar na NASCAR, né, gente? Pelo amor de Deus. Nosso amigo Nick Tim voltou aqui no chat depois de muito tempo. Abraço pro Elito. E ele fala, quem liga pro Rossi, a única coisa que ele fez de bom foi quase pontuar com a Manor no Circuito das Américas e ganhar uma Indy 500, comemorar igual o Ney Faustini ganha uma prova do Força Livre Paulista. Então, só registrando a participação do Nick Tim, estava desaparecido. Então, registrando o Davidson também, que coloca aqui, ó, Buemi, campeão da Fórmula E, por que não, né? E ele coloca também aqui, ó, de graça, porque a Renault tem uma mas ele quer tirar o Palmer já. Dívida histórica eu já não... Não, mas tirar o Palmer eu sou absolutamente a favor. Me desculpe o Palmer, entendeu? É um bom piloto, mas não consegue se colocar no nível que a Fórmula 1 exige. Nesse final de semana deu corda, fora, né? Jogou fora. Porque era a única prova que ele apareceu com destaque e ele fez aquela... Jogou fora. Ia ganhar um ponto. Tinha tudo para marcar um ponto que para ele seria importante. E foi absolutamente por erro dele. Mas eu já falei aqui depois do Grande Prêmio de Mônaco, eu lembro. Não está à altura de um piloto de Fórmula 1. Infelizmente, gente, é constatação. É análise técnica. Eu espero não estar dando nenhum spoiler, mas um piloto que voltou a correr de Manor é Antônio Pisoni. Já que a gente está falando de dívidas históricas, Antônio Pisoni é piloto de Manor nesses dias. Eu não sei que você está falando com dívidas históricas, eu só discordo do Davidson, que eu não acho que a Renault tem dívida histórica nenhuma. A Renault, se não fosse a Renault, de graça não tinha tido a carreira que ele teve. Então, não vejo dívida nenhuma. A equipe ajuda o piloto até a hora que ela quer. Né? Ela não tem obrigação de ficar fazendo com o piloto tudo que é bom só para a carreira de um piloto. Ela cuida dos interesses dela. E ele também, o Davidson também fala sobre... e a Simona, ela poderia correr na Manor? Não tem a menor condição técnica também. Também acho que não. Se for a sua gata, Babi, que pode. Eu acho que tá na hora da gente voltar o foco aqui. Eu também acho que... Tivemos os 5 minutos... Foi muito legal, mas vamos voltar. Depois do intervalo, voltamos, vai. Tivemos os 5 minutos de viagem, retornando... Não é viagem, a gente respondeu ao chat aqui, né? Mas viramos a especulação aqui, eu acho... Os nomes que choveram aqui não levaram a discussões muito profundas, realmente. E acho que tá na hora da gente falar sobre os dois, né, primeiros colocados, Lewis Hamilton e Nico Rosberg, que tivemos aqui, né, o Josué disse, que virada do Hamilton para o Rosberg, e ainda tem gente que fala que as corridas não são boas, não sei, né, porque tudo se deu ali na primeira volta, né, José, se tivesse tido realmente uma briga e tal, mas... Aliás, o que vocês acharam? Pergunta para vocês três. O que vocês acharam da primeira volta da corrida? Aliás, das primeiras 3 curvas. Eu achei ótimo. Rosa? Achei bom. Eu achei bom, mas poderia ter tido um pouco mais. Eu achei as primeiras 3 curvas absolutamente sensacionais. A largada foi de tirar o chapéu. Foi a única coisa que teve de proveitoso na prova. E eu fiquei com a dúvida. Eu fiquei assim, será que só eu tô achando isso? Eu vou perguntar lá no programa. Eu achei a largada, o jeito que... Eu já vou voltar para você, Raposo, para você continuar. A largada, o jeito que o Rosberg e o Hamilton dividem a curva, chega um momento que fica quase 3 lado a lado com a Red Bull. O Ricardo consegue contornar a curva por fora, sem perder muita ação. E o jeito que o Rosberg dá o troco na curva 2, olha, eu achei magnífica o começo da corrida. O Marcelo Cesarino vai um pouquinho ao contrário, né, do que escreveu aí o nosso colega Josué. A corrida foi péssima, pior do ano. Não aconteceu quase nada. Depois Hamilton fez a primeira curva na frente. Rosberg nunca ameaçou, não teve batidas, quebras, nem DRS, gerou ultrapassagem. E aí ele tem aqui, pergunta para Raposo e Fábio Campos. Eu respondo depois dele, Cesarino. Ele colocou seu nome primeiro, mas enfim, vai. Rosberg de contrato renovado voltou a ser o Rosberg versão 2015? Em nenhum momento tentou passar o Hamilton, nem reclamou no rádio que o Hamilton estava atrapalhando o seu ritmo de corrida, como já fez anteriormente, e notei muita calma e tranquilidade na garagem da Mercedes durante toda a corrida. O que aconteceu? Esse, para mim, é o assunto mais importante do programa de hoje. Eu acho que talvez esteja aí a maior discussão, a melhor discussão que a gente pode trazer do Grande Prêmio da Hungria, que eu concordo com o Cesarino. Foi uma corrida muito fraca, né? Aliás, a culpa dessa corrida ter sido fraca tem nome, chama-se Thiago Rosa e Thiago Raposo.
que ficaram aqui semana passada. Isso. Ficaram aqui semana. Foi vocês. Vocês ficaram aqui semana passada louvando a Hungria, que o traçado é assim, mas as corridas são boas, e aí vocês acabaram jogando uma praga nessa corrida. Claro que eu tô brincando. Claro que eu tô brincando, mas enfim. É só pra lembrar do programa da semana passada que a gente ficou aqui falando, né? Não, a pista não é ideal, mas, poxa, as corridas encaixam lá. Foi só falar isso pra ter uma corrida em que não encaixou nada. Né? Aliás, eu continuo dizendo o que eu digo, né? 2016 está sendo um ano bom, mas não necessariamente de corridas boas. Tem acontecido fatos que estão dando uma graça em 2016. As corridas em 2016 ainda estão, para mim, longe do ideal. Você vai pegar Azerbaijão, você pode pegar Hungria, você pode pegar Canadá, você pode pegar várias pistas, Silverstone talvez, embora tenha tido ali uma briga bonita pela segunda posição, mas, enfim, não é um ano... Mas é uma coisa para a gente analisar. Agora a gente entra em agosto, né, Raposo? A gente vai ter muito tempo para responder esse questionamento e para analisar isso. Voltando à pergunta do Cesarino, que eu repito é o ponto mais importante, talvez, na minha opinião, do programa hoje. A questão da Mercedes, da renovação, enfim. E o Cesarino coloca uma coisa. Eu gostaria de ouvir até os 3 comentaristas sobre essa questão, o que eles acharam dessa questão. Eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha, né? Porque, primeiro, o Hamilton, na minha opinião, não é informação, é opinião, para mim ele poupa. Poupa claramente, levanta o pé, enfim, tem um momento da corrida lá em que a Mercedes fala com ele, olha, nós vamos parar o Nico primeiro. E aí depois dali ele começa a acelerar. Até o Lauda fala, né, depois da corrida. Ele fala, acordou. Né? Ele usa essa expressão. Ou seja, para mim, não há o que questionar de que estava poupando. O Rosberg, em diversos momentos da corrida, ele começa a andar muito mais rápido do que o Hamilton. Muito mais rápido do que o Hamilton. E aí eu fico pensando, a gente nunca sabe as razões, né? Porque um piloto não consegue aquilo que a gente espera. E eu fico pensando, fico até com medo, posso estar sendo exagerado, admito, mas se já não é uma Áustria, uma consequência da Áustria, né, do negócio de o tal rules of engagement, que eles dizem, né, essas tais regras de combate que a Mercedes estipulou. Será que tem alguma coisa aí? Será que tem alguma coisa a partir de um determinado ponto da prova? Né? Será que isso pode ter feito os pilotos pensar 2 vezes? Ou não? Ou será que eu estou indo muito longe? Será que não era realmente um dia para o Rosberg ir para cima? Então eu quero ouvir os meus 3 companheiros e depois eu quero voltar, porque eu quero falar do Campeonato Mundial, eu quero falar do Lewis Hamilton, mas enfim, deixa essa pergunta na análise da corrida do Rosberg contra o Hamilton. Bárbara Franzin. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. De me colocar logo no começo da discussão. Você é uma formadora de opinião, Bárbara Sem Franzin. dúvida nenhuma. Você é uma jornalista. A mim muito importa a sua opinião. Inclusive eu me baseio nas suas opiniões. Muito obrigada. Não, eu fico feliz, mas é que é muita responsabilidade, né, ser a primeira a opinar, ainda mais nesse caso de Rosberg e Hamilton, que exatamente, a gente nunca sabe como é que tá o clima, a gente nunca tem 100% de certeza do que foi conversado, como que eles vão agir, mas, assim, para mim, o Rosberg tinha a oportunidade, né, já que deu toda a polêmica de levantou o pé, não levantou, telemetria, isso e aquilo, ele tinha que ter se aproveitado da largada para conseguir sustentar a primeira posição, nem que fosse um pouco mais agressivo, que é o Rosberg, que a gente até chegou a elogiar, né, que mostrou a que veio, mostrou quem era, fechou a porta para o Hamilton. Então eu não vi isso nesse momento. E ali perdeu a corrida já, né? O Hamilton ficou passeando, conseguiu vencer muito tranquilamente. E o Rosberg ficou ali no segundo lugar. E até depois da corrida foi um pouco estranho. O Raposo mandou pra gente um gif de uma brincadeira que o Hamilton faz com o Rosberg que o Rosberg faz com o Hamilton na coletiva de imprensa, e aí que gerou uma dúvida, assim, mas eles não estavam meio brigados, não se falavam, o que aconteceu agora? Então esse contrato realmente fez ele mudar a postura, estava tenso, agressivo para mostrar que precisava ficar com a vaga, que merecia o espaço dele na equipe, e agora talvez volte a ser um pouco o cordeirinho que ele era. Será que o Hamilton, de fato, está numa fase suprema? Isso sim, tem vencido várias corridas. Será que a fase dele é tão boa que agora ele entra naquele modo imbatível e o Rosberg não consegue pegar mais? Então, acho que a gente teve nessa Você não corrida... respondeu ainda, hein?
Eu vou fazer igual você falou com o Raposo. Qual era a pergunta mesmo? Vai lá longe, dá uma volta, faz a terceira curva e chega aqui depois sem ninguém ver. Não, fala a pergunta pra mim de novo, que aí a gente acaba esquecendo mesmo. Você viu alguma coisa de estranha em não ter a briga entre as duas Mercedes, ou pra você foi uma prova normal? Então, eu falei no comecinho que eu achei que o Rosberg poderia ter sido um pouco mais agressivo, e ele parece que deu uma segurada. E eu também não duvido que tenham sido ordens da equipe mesmo para dar uma segurada, renovação de contrato, todo mundo feliz, agora você vai continuar com a gente. Então dá uma segurada, não se batam, façam o trabalho de vocês e quem vencer, venceu, é isso aí. Também não tenho como dizer, mas eles já fizeram antes, né, acordos de quem está na frente até tal altura da corrida continua na frente, então pode ter algo nesse sentido também. Mas eu acho muito estranho os dois super de cara amarrada um com o outro, e aí de repente rola uma brincadeira, então não tô entendendo muito bem ainda o que tá acontecendo. E você, Rosa? Bom, primeiro, eu vou responder o Campos para ele não achar que eu fugi da pergunta dele, nem nada. Eu sinceramente... Não fuja da raia. Não fuja da raia, né? Já diria Davidson da Conceição. Exatamente. Não fuga da raia. Não fuguirei. Brincadeira, tá, Davis? O Hamilton e o Rosberg, de fato, não brigaram, mas eu não vi nada assim de estranho, porque, por exemplo, pego o Ricardo e o Vettel ali no final da corrida, também chegou, mas não teve uma tentativa clara, tal. Tudo bem, vamos pensar, equipes diferentes, mesma equipe, a situação do campeonato, quem precisava, no caso, na frente, o Rosberg não tomou a posição ou brigar nenhuma vez, mas o Hamilton, durante a corrida, eu percebi que ele se sentiu incomodado ali em alguns momentos, e aí até concordo mesmo que ele segura um pouco o ritmo, depois consegue abrir, mas ele não estava tranquilo, achando que ele poderia vencer simples, do jeito que estava, por posição de pista. Tanto é que no final, mas ali pro final, tem aquela cena ridícula dele mostrando o dedo pro Gutierrez, que mostra um pouco que ele, né, tava incomodado ali, não tava totalmente seguro. Se tivessem um acordo de cavaleiros, em determinado momento tivesse essa posição consolidada, vamos manter ela até o fim, independente do que acontecesse, eu acho que não ia se prestar a fazer o que ele fez com o pobre do Gutierrez, que não tinha lugar nenhum para ir na pista para poder deixar ele passar, e ainda foi punido por isso. Mas enfim, eu acho que foi uma disputa natural de um circuito travado, com os carros iguais, e que não teve grandes lances porque não era permitido, ou não foi permitido para eles. É claro, e eu acho que o Campos está certo, que a discussão que mais importa agora é a do futuro, né? O que vai acontecer com essa mudança do campeonato. Mas o presente não indica que já há uma força de bastidor já da equipe Mercedes evitando que essa disputa ocorra na pista. Para dar a minha resposta, eu vou pontuar aqui o e-mail do JF, que meio que vai no mesmo assunto. Não achei a corrida da Hungria, não achei ruim a corrida da Hungria, gostei dela, teve várias disputas, e essas ultrapassagens ocorreram foram mais por mérito do piloto defensor do que... Então acho que se as ultrapassagens não aconteceram, né, o JF, foram mais por mérito do piloto defensor do que por qualquer outra coisa. Rosberg não tinha ritmo para atacar o Hamilton? Ou foram ordens de equipe? Olha, eu não acredito nisso que o Campos colocou. Eu acho que a gente já viu desde o ano passado e esse ano também, nas primeiras etapas, uma dificuldade grande do carro de trás seguiu da frente. Mas a Ferrari estava brigando com a Red Bull. São carros diferentes, né?
aerodinâmica diferentes, motores diferentes. Ali naquele caso pode ser que se permitisse, né, essa briga. Eu acho que estava aí a dificuldade do Rosberg. Quando ele tentava, o Hamilton respondia, não conseguia. O Hamilton é uma pista que também, né, que a gente tem que lembrar disso, que o Hamilton domina, tá naquelas pistas, tanto é que ele vira o recordista de vitórias. Eu não acredito de que realmente a Mercedes tenha tomado essa ação, essa atitude, e eu acho que as próximas corridas, as próximas provas responderão essa questão muito bem. Ao ver, eu acredito que a gente ainda terá um Rosberg na briga. É bom que eu tenho que fazer sempre aqui o mediador, né? Porque nas primeiras etapas do ano, todo mundo caindo de pau em cima do Hamilton, de que esse ser o ano do Todo mundo não. Todo mundo? Todo mundo quem? Os nossos leitores, os nossos ouvintes que nos escrevem. Não a bancada. Não. E aí eu tava aqui, não, gente, não tem, a Mercedes não tá favorecendo o Rosberg porque ele é alemão. Não, o Hamilton não tá com problema de foco porque tá indo pra balada, tá tirando foto. Se vocês verem, se vocês analisarem, tal e tal. Aí o Hamilton passa na frente, aí inverte, né, multiplica por -1 aos engenheiros aí de plantão. E aí começa a ladainha pro lado do Rosberg, né? E eu também não acho que é pra tanto, sabe? Terminou na segunda colocação, fez a pole position, tá certo, né? O Alonso atrapalhou a volta do Hamilton e tudo mais. Eu acho que a questão da largada ali, viu que ele foi ensanduichado, teve muito talento de não bater nem quem tava por fora e nem quem tava por dentro. E eu acho que andou no bom ritmo. Se a gente olhar o tempo dele no final da prova pro Hamilton, também não foi nada absurdo assim. Eu acho que se o Hamilton aumentasse muito o ritmo, eu acho que ele conseguiria. Então eu não enxergo isso que vocês enxergaram, essa tranquilidade, renovou o contrato, ganhou um cala-boca ou algo do tipo. Não, eu não enxerguei isso. Até eu não citei a questão do contrato ainda. Apenas fiz uma pergunta a respeito da Áustria, se pode haver um reflexo da Áustria, embora eu tenda a concordar com a sua resposta, no sentido de que não tem nenhuma evidência. Agora, eu fico com a pulga atrás da orelha, porque depois do que aconteceu na Áustria, a histeria foi tão grande, né, que eu fico, até eu ver essa disputa de novo, eu fico com o pé atrás. A julgar pelas declarações do Toto Wolff, que foram muito bem dadas, inclusive, né? Declaração é sempre declaração, o cara pode estar falando para a imprensa, da boca para fora, ele pode falar uma coisa lá na sala de reunião e falar outra para a imprensa, sim, coloco tudo isso como um ponto a ser analisado. Mas a declaração que ele deu é perfeita. Ele falou, olha, renovamos com o Rosberg, porque temos a melhor dupla, são dois caras que vão nos entregar muita coisa, alguns dias eles vão nos dar cabelos brancos. Eu acho que essa é uma análise, repito, não sei se é sincera, mas é a análise correta, né? Renovar com... E é por isso que eu acho que é o assunto mais importante do programa, para deixar claro, não estou dizendo que o assunto mais importante do programa é se é a Áustria, se tem consequência da Áustria, não. Eu acho que a questão de analisar aqui é Hamilton versus Rosberg, apimentada com a questão da renovação. É bom para a Fórmula 1? Aliás, pronto, responda vocês, em uma palavra. Depois eu continuo. É bom para a Fórmula 1, Rosberg e Hamilton na Mercedes mais 2 anos? Debate pronto, no pique, Rosa. Não. Raposo. Indiferente. Bárbara? Nossa, eu vou falar que sim. Que programa mais plural, né? Esse eu vou falar, não, mas embora esse eu vou falar que sim, é extremamente tendencioso, porque eu senti aí uma coisa assim, um falou talvez, eu vou equilibrar a balança. Não, eu tinha pensado sim no começo. Sim. Pois é, então a gente tem aqui uma discussão muito válida. Por quê? Quero até ouvir a questão do Rosa, a resposta do Rosa, que foi a que me intrigou mais. Eu não sei a resposta, fiz a pergunta para vocês, até me surgiu aqui de improviso. Por quê? A mim me parece claro, Rosa, não sei se é essa a sua linha, me parece claro não, é claro para todo mundo, né? O Hamilton, ele é muito mais piloto que o Rosberg. Não são dois pilotos do mesmo nível, não são. Só que o Rosberg consegue, em alguns momentos, peitar. Ele não é o cara que apanha como o Felipe Massa com o Alonso, como o Barrichello com o Schumacher, enfim, para não citar só exemplo de brasileiro, como o Irvine com o Schumacher também. Ele não é o cara que apanha indiscriminadamente, ele não vai ser espancado pelo Hamilton. Ele se coloca na briga e ele aproveita as chances. Agora, é aquela análise, o Raposo citou a questão de que a gente veio falando do mesmo ano, desde o começo do ano, né? A briga Hamilton-Rosberg, eu vou invocar um ponto que eu invoquei lá no Grande Prêmio da Rússia, China, não me lembro qual. É o confronto direto. É impressionante a vantagem que o Hamilton leva em condições normais de temperatura e pressão. Literalmente temperatura e pressão.
Né? É impressionante a vantagem do Hamilton. Ele é muito. Eles não estão no mesmo nível. Talvez em alguns finais de semana, sim. Mas no conjunto da obra, e lá vai o Hamilton agora para 5 vitórias em 6 corridas, lá vai não, já foi, já conseguiu. 5 vitórias em 6 corridas, não é, Rosa? Eu não sei se é isso, eu quero ouvir agora o motivo do seu não. Né? A mim me parece claro de que é um piloto muito... A gente vai ter que contar com uma dose de sorte para a gente ter, em 2017 e em 2018, campeonatos que não acabem cedo. Concorda ou discorda? Concordo, e aí eu pego um outro caso... Vettel e Weber também. Para mim é a mesma coisa. Vettel é muito mais piloto que o Weber, mas o Weber teve momentos... Embora o Rosberg esteja mais próximo do Hamilton do que o Weber do Vettel, concorda? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Rosberg é mais piloto no final das contas que o Weber. E que, por sinal, o Weber foi tardio na carreira essa evolução. O Rosberg, a evolução veio ali... vamos dizer, no período onde a maioria dos pilotos tem o seu ápice, né? Onde tudo parece que corre bem, né? Reflexo, percepção, até a maturidade nas provas, saber atacar no momento certo, saber defender. Isso falando no geral, não dessa prova específica, porque senão eu posso estar me contradizendo, né? Daquilo que eu acabei de dizer agora há pouco. Mas é exatamente esse ponto. E aí, até por isso eu penso, por que não dar já uma possibilidade, uma abertura para um Pascal Wehrlein, para poder ele se evoluir? Eu acho que apanharia, Rosa. Eu acho que colocar o Wehrlein contra o Hamilton vai ser paulada 2 anos. Você não Mas acha, aí é um cara que eu sinto que tem potencial, um potencial maior que o Rosberg. No Rosberg, esse Rosberg do auge, o Wehrlein pode ser maior. Isso mas não é melhor trabalhar o potencial em outra equipe e trazê-lo quando estiver aflorando? Mas é isso que eu acho que eles estão fazendo agora. O que me incomoda é saber que talvez o Rosberg não vai ser mais do que isso. É um início de campeonato bom e que não se mantém para disputa do campeonato como um todo. É isso aí concordamos. Eu ficaria feliz, claro que eu estou indo até para o Raposo e a Bárbara também, se quiserem se explicar, sejam bem-vindos. Eu ficaria feliz se fosse uma renovação, embora eu esteja pedindo o impossível, né? Mas imagina 2 anos de Alonso e Hamilton, 2 anos de Vettel e Hamilton. É claro que é o impossível, mas são dois pilotos do mesmo nível. A Mercedes, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Raposo e Bárbara, é carro demais. Ela está muito à frente, ela demonstra uma capacidade de evoluir que muita gente não está percebendo. Não é só aquela questão de fazer o carro bonitinho e planar pelo resto da temporada, não. Ela demonstra ainda por cima a capacidade de evoluir enorme, porque ela deu um banho na Hungria. Na minha opinião, uma pista curta que era para a diferença diminuir. E ter 2 pilotos de nível tão diferente, e eu sempre digo, Rosberg é um grande piloto, tem dado muita graça à Fórmula 1, ganhou meu respeito na Áustria, embora não seja certo jogar o carro para cima do outro, mas ali ganhou o respeito no sentido de, né, não critico fora da pista, né, a não ser pela questão das assessorias de imprensa. Mas enfim, não critico pela postura que colocou na equipe, tudo isso. Pondero o Rosberg como um cara bom, ele está ajudando a Fórmula 1, o que está acontecendo na Mercedes. Mas temo que o desequilíbrio seja a marca dos 2 próximos anos, apenas temo. E só para completar, eu acho que nesse sentido, Campos, o medo da Fórmula 1 é sempre olhando para trás e sempre ver um Senna e Prost repaginado. Ao longo dos anos, quando tem 2 pilotos no mesmo nível, você vê essas batalhas sendo muito duras e não benéficas para, no final das contas, para o time. É porque a Fórmula 1 precisa da Mercedes. Esse é o ponto que a Bárbara e o Raposo podem falar também. A gente vai deixar vocês falarem, eu prometo. A Fórmula 1 precisa da Mercedes, porque se um piloto da Mercedes dispara, acaba. A Mercedes concentra nela as esperanças de corridas com aquela parte da frente movimentada. Enfim, não sei se vocês concordam. Eu acho que vocês... Eu não estou negando que o Hamilton é mais piloto, mas acho que vocês subestimam demais a capacidade do Nico. De jeito nenhum. Eu acho que o Nico consegue. Mas o Hamilton já era campeão. O Rosberg, no final da temporada do ano passado, fez grandes provas. O começo da temporada, mas o Hamilton se envolveu em acidentes. Sim, envolveu, a gente falou isso aqui. E teve tudo isso. Mas eu não acho que o Rosberg seja tão pouco assim, não. Eu acho que ele tem capacidade de dar um campeonato, de dar essa... A Fórmula 1 precisa da Mercedes, né? E eu acho que o Rosberg tem essa capacidade...
teve os seus problemas aí para ter essa sua vantagem que era gigantesca no campeonato ser anulada, mas eu acho que tem condições de buscar. Eu concordo que o Hamilton é mais piloto e que o Rosberg tem que se desdobrar para conseguir isso, mas eu não vejo, eu acho que é indiferente. Isso que eu falei que é diferente. Eu acho que o Rosberg tem condições, mas tem outros pilotos que teriam condições também de proporcionar uma boa briga ali dentro da Mercedes. Mas você acha, Raposo, eu tô perguntando genuinamente, eu não tô perguntando para reforçar a minha opinião, não. Eu quero realmente saber. Você acha que o Rosberg ele depende de condições diferentes de temperatura e pressão ou não? Você acha que no confronto direto dá para peitar com o Hamilton? Eu acho que dá, dependendo da pista, da característica. Tem que pensar um pouco em pista também. Acho que essa pista, tem essa coisa dessa pista ser muito pista do Hamilton e tal. Eu acredito que sim, tivemos pistas ali que a gente, principalmente as do fim do ano, né, que a gente viu o ano passado o Rosberg. Estou curioso para ver como que ele vai ser o desempenho dele esse ano novamente. Sem o campeonato decidido, eu acho que pode ser bem diferente a história, você não acha não, Raposo? Não sei se eu compro muito aquela ideia de que o Hamilton estava desleixado, relaxado ou coisas do tipo, não. Claro que psicologicamente deve acabar aquela cobrança, mas acho que o Hamilton estava em busca das vitórias, pelo que a gente conhece da competitividade do Hamilton, não creio que ele viajaria e tudo e tal, e se envolveria no final de semana sem saco, sem disposição ou algo do tipo. Babi, você quer entrar na discussão? Eu acho que por isso é a discussão mais valiosa do programa, né? Você acha que dá confronto direto ou é preciso acontecer alguma coisinha ali, um escorregão no sábado, um motor, uma troca de câmbio pro Rosberg peitar o Hamilton? Então você acha que não? Dá para ir no braço? Tomara que sim, mas você acha que dá para ir no braço os dois até o final do ano brigando? Eu tô um ou pouco até o final dividida. do contrato, né? Então, eu tô um pouco dividida porque pelo retrospecto do Rosberg, eu posso dizer que o Hamilton ia ficar tranquilo agora que ele assumiu a liderança. Mas pelas últimas corridas que o Rosberg tentou se impor e conseguiu, e os dois brigaram um pouco mais acirradamente, essa é a postura que eu gostaria de ver do Rosberg. Então, de ir mais pra cima, de falar, olha, eu não tô aqui à toa, eu tô aqui pra te enfrentar, pra te ultrapassar, pra conseguir conquistar os meus resultados também. Eu acho que seria não só legal pra ele, até, sabe, pra se impor mesmo, né? A gente elogiou falando que, olha, agora ele chegou, agora ele tá se impondo, tá fazendo por onde, tá peitando o Hamilton, né? Eu acho que ele fez isso, você não acha, Bárbara? Ele fez. Essa questão moral ele já liquidou, assim, ele já mostrou que ele não tem medo do Hamilton. Então, mas a minha dúvida é no tem... braço. A minha dúvida é a questão na hora que eles estiverem no braço mesmo. Então, eu quero que ele continue fazendo isso. Porque assim, o Rosberg ele não é um piloto ruim. Senão ele não ia estar na Mercedes há tanto tempo. Não, de jeito nenhum. É um grande piloto. Eu até falei, muito melhor do que o Weber. A comparação Rosberg e Hamilton, talvez o Hamilton seja melhor do que o Vettel, na minha opinião ele é. E ele se aproxima do melhor do jeito que o Weber não se aproximava do pior, entre aspas, nessa disputa Hamilton-Vettel. Né? E o Rosberg é muito piloto. Só que o Hamilton é quase gênio. Né? Não sei se você concorda. Aí tem um problema. Exatamente, não. O cara já tava, como ele mesmo disse, né? Ele falou, eu tava no fundo do poço até o GP da Espanha e tive que encontrar forças para conseguir me recuperar e agora eu tô conseguindo. Então esse é o momento que o Rosberg tem que tentar se impor mais, porque se ele deixar passar, ele vai perder o barco. Não pode deixar que o Hamilton dispare completamente na liderança, porque tudo bem, passou. Não tá tantos pontos na frente. Tudo bem, nada vai acontecer agora, mas não pode deixar. E vai correr em isso casa agora, crescer. né, Bárbara? Isso não tem muita diferença, mas no aspecto, né, de entorno da pista, né? Tem que se aproveitar das situações que podem ajudá-lo, mas eu, sinceramente, torço para que ele consiga se impor mais, porque eu acho que não fica legal só para ele, mas muito pra gente também, do Hamilton se preocupar. Não é, se eu perder a pole, eu ultrapasso na primeira curva e tudo certo. Não, você vai ter que ralar, você vai ter que mostrar por onde você vai ganhar o seu título. E é muito mais legal que seja dessa maneira. Não, verdade. A briga tá aberta. Até vou pedir para você, Bárbara, eu não tô conseguindo abrir o chat aqui, ver se tem colocações sobre Hamilton e Rosberg no chat. O Raposo, não sei se também tem e-mail para acrescentar, mas nós estamos fazendo uma análise aqui muito legal, né? Eu, pelo menos, não tô diminuindo o Rosberg em nada. Só que eu acho que o Rosberg, no máximo dele, que é um excelente piloto, não consegue ultrapassar o Hamilton no quase máximo dele. Né? O Rosberg ele tem que ir pro limite extremo de outro para conseguir chegar perto. O Hamilton ele não precisa do limite para ganhar do Rosberg. O Hamilton, se ele encaixar um final de semana ali, né, normal, ele ganha. Por isso que eu temo, repito, que dos 2 próximos anos, que a gente viu um pouco acontecer isso, né? Até na própria Red Bull agora.
Embora ressaltamos que nós estamos comparando o Rosberg com o Weber. Embora eu já tenha feito essa comparação no passado. O Weber é um cara que brigou pelo título um ano e apanhou os outros todos. Eu fico com medo de que 2017 e 2018 sejam mais parecidos com 2014 e 2015 do que com 2016. Não, e tem comentários aqui sim falando sobre isso. O Davidson, ele fala que acha que a disputa entre os dois é sincera e que mesmo com o Rosberg sendo abaixo do Hamilton, ele, na maioria das vezes que o Hamilton tem situações complicadas, ele se aproveita. O que seria uma disputa sincera, Davidson? Fiquei na dúvida agora. O Gustavo Miller fala que o Rosberg tá ligando o modo vai ou racha. Já mostrou que não vai apanhar 3 anos seguidos. Yeah. E o nosso camisa 11 aí, ó, Romário Barros. Grande Romário Barros. Não vai apanhar, mas daí a ser campeão é outra história. É uma boa frase. É uma boa colocação. Nos próximos anos, não que ele tenha que ser campeão. A minha questão todo esse debate nosso, que é a questão da renovação do contrato, será que nos próximos anos ele vai conseguir ter esse embalo? Eu acho que esse campeonato vai ser brigado até o final. Agora, será que isso vai acontecer nos próximos anos? Será que o Hamilton vai ter um começo de campeonato tão claudicante, como diria o outro, nos anos seguintes? Será que o Rosberg depende desse começo claudicante do Hamilton para chegar lá? São perguntas para você, ouvinte, escrever para a redação, cartas para a redação, né? cafécomvelocidade@gmail.com. Não é, senhor Thiago Pereira Raposo? Exatamente, Fábio Campos. E com esse seu comentário, nós vamos encerrando o quadro da Fórmula 1, querendo bastante que vocês mandem os seus e-mails, só lembrando que essa semana teremos o famoso Expresso. O pessoal que é apoiador aí vai receber um pós-programa, porque tivemos aí realmente perguntas que ficaram para serem respondidas, e perguntas. O Jailson, por exemplo, tem perguntas para todos aqui. Pergunta para Fábio Campos, pergunta para Bárbara Frazin, pergunta para Rosa. Então são perguntas Raposo, que... Sim? Eu vou levar essa pergunta que o Davidson deixou no chat aqui sobre a Williams, vou transferi-la para o Café Expresso também, e vou responder, se não no Expresso, talvez no Expresso, há uma cobrança que o Fabrício Dutra me fez, que eu deixei aqui no ar, eu acho que foi no Expresso que eu falei, né, de como a Mercedes deveria gerenciar. Eu ia fazer quase que uma historinha, né, um tom de verdade, claro. Respondo no Café Expresso a essa cobrança, ao bom lembrete que o Fabrício Dutra, eu falei, acabei esquecendo no programa seguinte. Como é bom ter ouvinte atento, né, Raposo? O Fabrício Dutra veio me cobrar. Cadê a sua? Você prometeu? Responderei no Café Expresso, portanto.